Quer se tornar um mestre do Fortnite desde os primeiros segundos? Descobrir o melhor drop, garantir um loot bacana e sair na frente de todo mundo nas suas próximas partidas? Então assiste esse vídeo com muita atenção que eu vou te explicar exatamente como fazer tudo isso. Vamos começar pela parte de escolher qual que vai ser o seu drop. Normalmente eu coloco alguns critérios ali antes de eu ter a decisão definitiva para ver se eu vou ou não cair naquele local. Como, por exemplo, a quantidade de baú que vai ter ali, se vai ter algum baú especial, dependendo da temporada, se vai ter alguma coisa muito específica. Por exemplo, temporada passada eu caí num local que tinha chance de vir drop de espada, porque ela era muito disputada. Mas não só isso. Eu gosto de ver como é que vai ser o terreno também, isso também importa. Porque, por exemplo, se eu cair no meio do aberto, mesmo que tenha muito baú ali, não tem muito o que eu fazer. O cara pegou uma arma, eu peguei uma arma, vai ser quem tem a melhor mira, você não consegue jogar estrategicamente, não consegue fazer nada. Porque vai estar completamente aberto. E eu também gosto de olhar se vai ter algum NPC específico ali perto. Eu gosto de jogar com NPC, mas depende. Por exemplo, eu gosto de usar bastante o NPC que revela. Eu usei muito isso no capítulo passado. Esse capítulo até o momento eu não estou usando tanto, mas eu também gosto bastante de usar NPC que fica dropando bolinha, porque bolinha é uma das melhores mobilidades que tem. O problema é que ela acaba rápido. Só que se você tem um NPC que fica te dropando bolinha o tempo inteiro, aí você acaba com esse problema aí de não ter bolinha pro resto do jogo. É bem roubado quando você tem muita bolinha sobrando. Obviamente você pode analisar isso dentro da partida, mas os NPCs, por exemplo, você não consegue ver a menos que você fale com ele ou elimine ele antes, né? Ele fica apagadinho lá nas opções. Então, pra ter essa informação mais geral, eu gosto de entrar no Fortnite GG, se eu não tenho todas essas informações dentro do jogo ainda. Agora que você já decidiu exatamente aonde você vai dropar, é muito importante você conseguir aperfeiçoar a forma que você vai chegar nesse local. Porque nada adianta você escolher um local bom e todo mundo chegar lá primeiro e você não aproveitar nada. Eu não acho que você precisa fazer um glider 100% perfeito, a menos que você vá jogar competitivo, tipo campeonato mesmo, tá? No casual, até na ranqueada, é mais de boa, porém você ainda precisa ter noção de como fazer um glider melhor que seus adversários, até porque isso também não vai adiantar muita coisa. Então, algumas noções básicas que você precisa entender aqui, tá? Quando você tá caindo, você pode mergulhar até uma certa altura e depois o seu paraquedas, o seu glider, ele vai abrir sozinho, tá? E depois que ele abriu sozinho, não tem mais como fechar ele. Até porque, né, você tá em queda livre e não faria sentido você, pum, dar uma porrada no chão e não morrer. Mas nesse caso, você pode usar algumas estratégias. Por exemplo, não é muito interessante você quer cair no local e você dropar exatamente em cima do local para mergulhar. Porque quando você fazer isso e chegar no limite de altura que você pode mergulhar, o teu boneco vai puxar o glider, vai puxar o paraquedas e você vai ter que ficar circulando ali em volta até chegar no chão. E isso é bem ruim, porque alguém que se prepara para fazer essa queda vai chegar muito mais rápido do que você, vai pegar a arma muito mais rápido do que você e provavelmente vai te matar antes mesmo de você encostar no chão. Vale lembrar que a altura para o glider abrir vai depender da superfície que está abaixo de você. Então, por exemplo, se onde você está dropando é um rio, um lago, provavelmente você vai conseguir dropar mais baixo. O seu personagem está exatamente em cima do lago, você vai conseguir mergulhar mais. Agora, se for em cima de uma montanha, o topo dessa montanha é considerado o chão. Então, ele vai abrir o glider muito mais alto e vai ser mais complicado. Isso também vale para árvore, por exemplo, para casa, construções, prédio. Então, se você vai dropar em locais que tem essas coisas, às vezes vale a pena você passar um pouquinho para o lado para poder mergulhar e depois voltar planando, voando já com paraquedas para o seu local, que provavelmente você vai fazer um drop, uma queda muito mais rápida. E no caso do Fortnite, entre essas superfícies, a mais baixa, onde você consegue descer o máximo possível, é sobre a água, porque ela tem um fenômeno um pouco diferente. A água não é considerado chão, é embaixo dela. Só que até você chegar no chão que está embaixo da água, é bem mais baixo do que o solo, então você consegue mergulhar muito mais. Então, se é perto de uma água,
tente priorizar esse drop, porque você vai cair muito mais rápido, você vai conseguir mergulhar mais tempo, enquanto você tá mergulhando, a sua queda, obviamente, é mais rápida, e posteriormente você consegue planar até o local de fato que você quer chegar. Beleza, você já entendeu essa parte do drop, agora você precisa ter uma noção para analisar o que vai acontecer ali. Se o seu drop for mais afastado, provavelmente poucas pessoas vão ir lá, mas pode existir uma ou outra que vai querer ir lá justamente pelo mesmo motivo que você está indo lá. Então ainda assim você precisa dar uma analisada, enquanto você está caindo, ver se você escuta barulho de outros paraquedas, ver se você escuta barulho de tiro quando você chega perto para ver se alguém já dropou, até de passos, se tem alguém andando ali, abrindo baú, quebrando coisas, para você ter essa ideia de quantas pessoas você vai ter que lidar naquele drop. Até porque encontrar um drop bom, que só você usa o tempo inteiro, é muito difícil de acontecer, eu diria até que impossível, porque se o drop é bom, com certeza vai ter gente indo lá. Mas agora, independente se vai ter essa galera toda ou não, se você ter a informação dela, você pode se posicionar, você pode esperar, por exemplo, ela tentar abrir um baú e você dispara pra fuzilar o maluco enquanto ele tá completamente parado, sem o que fazer, né? Porque você tem a informação dele e ele não tem a sua informação, então é bom ficar de olho nisso. E é claro, também é muito bom utilizar do famoso Taripari, né? A festa de 3. Ou de terceiro, na verdade, né? Enfim. Porque se os caras estão tretando na sua frente, você pode matar o que sobrou, ou até mesmo os dois. Dá uma olhada, quem tá ganhando, quem tá tomando mais dano e tal. Claro que não tem como você ter 100% de certeza que tá ganhando ou não, mas dá pra ver se alguém começou a fugir, não sei o que. Você pode tentar eliminar de uma vez e depois matar quem sobrou e garantir 2 kills, ou mesmo simplesmente esperar o cara morrer e depois você vai no outro antes dele se curar. Também é uma opção. Outra coisa que vai ajudar bastante você a jogar, tanto no early game, inclusive em qualquer momento do jogo, é tu dar um up no teu cérebro. Então, a Overclock colou com a gente e eu tô testando esse potinho aqui e, cara, o pouco que eu já testei, te falar que já deu um baita gás ali, mano. Parece que a minha cabeça, ela focou e eu consigo acertar mais tiro, eu consigo perceber tudo que tá acontecendo ao meu redor muito mais facilmente. E como eles colaram com nós, tem o cupomzinho de desconto pra você ter 10% de desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo para facilitar a sua vida. Agora, se você precisa lutar no começo do jogo, é muito melhor você utilizar armas de curto alcance, porque você dropou, o cara tá junto com você, se você pega uma sniper e vai tentar dar o tiro e o cara tá na sua frente, você tem um tiro e não tem muito o que fazer, né? O cara tem uma 12 e você uma sniper... a menos que você cague um headshot, inclusive na temporada atual o headshot nem dá hit kill, então tipo, você vai ter que dar 2 tiros ainda assim, é meio complicado. Então tenta priorizar uma 12, uma R que seja de tiro rápido, uma SMG, porque é uma luta rápida ali. Eu gosto bastante das ARs com mira, mas dependendo da situação, se tá muito perto, uma R sem mira costuma atirar muito mais rápido e costuma ter sua vantagem. Claro, se você conseguir distanciar para usar essas armas, elas vão ser bem melhores, mas nem sempre isso é possível. E também é muito bom você saber que se você quebrar a estrutura embaixo do baú, por exemplo, o baú tá em cima de uma caixa, de uma bancada, alguma coisa assim. Se você quebrar essa superfície, na maioria das vezes o baú quebra e você consegue pegar o loot mais rápido. Beleza? Isso é muito bom porque vamos supor que você tá disputando o drop com o maluco, ele também tá com um drop muito bom. Só que você chegou no chão, sei lá, 5 segundos antes que ele. E aí você apertar pra abrir o baú, esperar aquilo ali, é o tempo do cara chegar do seu lado e tentar roubar todo o teu loot. Então, você quebra a estrutura embaixo, o baú vai quebrar e você pega todo o loot, o cara dropou do teu lado e você fuzila ele, basicamente. Outra ideia, e essa infelizmente só funciona pro PC, é você colocar a tua coleta no scroll do mouse, tá? Porque... de novo, a mesma situação, você dropou junto com o cara, e aí, dessa vez, o cara tava abrindo o baú e coisa do tipo, e você fica esperando ele ali. Pra você meio que sugar todos os itens deles, você tem que apertar o item de coleta muito rápido. Você pode até ativar a coleta automática lá nas configurações e tal, mas elas também não costumam ser tão rápido assim. Só que se você coloca essa coleta no scroll, você dá uma scrollada pra baixo e é como se você tivesse apertado várias vezes. E aí você simplesmente suga todos os itens e o cara fica sem nada, basicamente, ali naquela situação. E aí, de novo, você tem os itens e você fuzila o cara porque o cara tá de picareta e você tá com uma 12, uma SMG, enfim, qual arma que foi que apareceu, né? Espero que não venha uma sniper, porque aí
você vai ter que cagar o tiro de qualquer forma. É muito bacana você ter o seu slot preferido. Então vai lá no jogo, configura certinho. Por exemplo, eu sempre utilizo 12 no slot 2, sempre utilizo a R no slot 1 e a SMG no slot 3. Por que isso é importante? Porque quando eu tô luteando e eu pego uma arma rápido, ela automaticamente vai para esse lugar. Então, se eu apertar, eu não vou ter que olhar para baixo, ver qual item, processar essa informação. É claro, uma olhadinha para baixo é rápido o suficiente, é muito rápido. Mas eu simplesmente saber que a minha arma já tá no slot certo e sem precisar de olhar, já trocar para ela, é muito mais rápido do que ter que olhar para baixo e depois processar essa informação, e fica muito mais automatizado a nossa gameplay. A coleta automática também é muito bom, a gente já falou dela aqui, por mais que ela pode ser meio lenta às vezes, inclusive eu até entendo que tem jogadores que não gostam de utilizar porque ela deixa zoneado o inventário, mas se você usa o inventário corretamente configurado nos slots que você já gosta com a coleta automática, pode te ajudar também. É claro que mesmo com a coleta automática eu costumo clicar para pegar, enfim. Deixa tudo, eu gosto de ativar, se você acha que te atrapalha, beleza, pode tirar, mas saiba que ela existe e ela pode te ajudar nesse caso sim. É bom você masterizar o local que você escolheu para dropar, tá? Você saber exatamente onde tá cada baú para você não precisar ficar procurando, porque assim você otimiza o seu tempo. Você consegue limpar toda aquela área, pegar todo o loot possível, escolher tudo que você quer levar ou não, antes de ir para os próximos objetivos, porque aí você já vai estar muito forte. Só que para agilizar o processo, você precisa decorar tudo ali. Eu sei que existem baús que nem sempre são 100% de aparecer, mas você sabe que caso ele apareça naquela parte dele, vai estar naquela localização específica. Então você dá uma olhadinha rápida, se você tá chegando lá e nem escuta o barulho dele, você já sabe que ele não spawnou. Então você já pode ir pro próximo. E uma coisa que faz muita diferença, que eu vejo muita gente ignorar, são as caixas de munição. Eu pego todas as caixas de munição que eu vejo pela frente e ainda assim eu sinto que tem hora que eu falta munição. Então imagina a galera que ignora as caixas de munição. Então, cara, você viu uma caixa de munição, pega. A menos é óbvio que você estiver totalmente full, aí você não vai ter pra que pegar, mas se você tiver faltando 2 munição, pega pra completar, porque vai fazer diferença. Daqui a pouco, quando você começar a cuspir bala em cima dos outros, vai fazer diferença. Bom, agora que você já sabe exatamente como dominar completamente o começo da partida, você precisa saber como dominar o final da partida, até porque não adianta nada ganhar o começo e perder no final. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu te explico exatamente como fazer isso. Fora isso, espero que tenha gostado. Valeu, falou, tchau!